O dia que a gente muda o treinador, quando a gente muda, a gente comunica. A janela se encerra em 3 dias, né? Então não chega mais ninguém. Nós temos que trabalhar com o pé no chão, que é o que nós temos hoje. O que nós temos hoje é aquém do que a gente projetou. O torcedor fez um certo burburinho nas redes sociais em prol de uma demissão do Rafael Lacerda. Nós, de Prontidão, trouxemos a informação que o Lacerda é um treinador que tem o total respaldo da diretoria, o total respeito e será mantido no cargo. Queria que você falasse sobre essa situação e sobre esse burburinho que foi criado nas redes sociais, claro, para deixar esclarecido para os torcedores que questionaram também sobre essa situação. Não tem que esclarecer absolutamente nada. Então o dia que a gente muda o treinador, quando a gente muda, a gente comunica. Enquanto a gente não muda, eu não tenho que esclarecer o porquê que ele vai continuar. Ele é o treinador do clube, atual campeão. Respeito muito a posição dos contrários, mas as convicções elas são formadas de dentro para fora, não de fora para dentro. Nós sabemos a importância do torcedor e esse título goiano aí teve uma participação fundamental, foi o nosso 12º jogador, mas o torcedor ele é momentâneo, o torcedor ele é passional. Se assim o fosse, nós não teríamos ficado com o House, que foi fundamental para nós na conquista desse título, assim como outras decisões elas não teriam sido tomadas, inclusive até o pedido de demissão do treinador antes das finais. Então a gente trata o futebol com muita responsabilidade também, e no momento que a gente achar que o treinador não está correspondendo às nossas expectativas, isso vai acontecer, mas não por pressão externa, mas por convicção interna. Ainda sobre o jogo, Hugo, o Vila terminou o jogo sem dar nenhuma finalização em gol e foi o principal motivo, né? Porque muito se fala do sistema ofensivo do Vila, o defensivo tá bastante claro que está bem sólido durante essa primeira parte de temporada, mas o ofensivo às vezes ainda deixa um pouco a desejar. Você falou de convicção interna, a diretoria hoje tem a convicção de que o Vila vai demonstrar mais ofensivamente na sequência da Série B? Olha só, a questão que a gente precisa melhorar o nosso volume ofensivo, ela é clara. Não só, isso não incomoda só o torcedor, isso incomoda nós, incomoda a comissão técnica e eu tenho certeza também que incomoda os jogadores. Você ir para um jogo que você não finaliza uma bola em gol, né? Teve as outras finalizações, mas elas não foram em gol. Ela é algo que nos deixa, vamos dizer assim, chateados. Mas a gente sabe que nós precisamos melhorar e vamos buscar isso de toda forma possível, com a comissão e com os atletas. Então nós fomos para um primeiro jogo fora, nós defendemos bem, mas nós não praticamos o futebol que a gente acredita. Temos que respeitar bastante também o adversário, um grande adversário da competição, um grande investimento. O estádio estava lotado, tinha ali mais de 30 mil pessoas, uma atmosfera bem diferente. Por incrível que pareça, em nenhum momento, o torcedor que lá esteve presente vaiou aquela equipe, apesar dela ter sido eliminada por uma equipe da 3ª divisão no seu campeonato estadual, ter mantido o seu treinador. Houve ali uma coalizão de energias, de esforço, foi uma atmosfera difícil. Sustentamos o jogo até o final, num lance casual, tomamos o gol. Concordo com todos que falam que a gente deveria ter vamos dizer, um volume ofensivo maior. Respeito isso, mas o resultado também não é um resultado anormal. Eu tenho absoluta certeza que quem for lá no Couto Pereira dificilmente vai conseguir êxito em arrancar pontos do adversário. E nós, como eu disse, sabemos que nós precisamos evoluir e temos que evoluir. Isso aí é fato. Hugo, o que você já pode falar para a gente sobre novas contratações, reforços? Quantos reforços vocês planejam trazer ainda nesse resto de janela? Qual posição vocês estão focando aí para esse resto de janela também? O que você pode falar para a gente? A janela se encerra em 3 dias, né? Então não chega mais ninguém. E é isso. Pro meio do ano, provavelmente você dá ali traz uma peça ou outra, tem que fazer alguma mexida, às vezes um atleta que não está sendo utilizado, tem que às vezes aquela pincelada no meio do ano, mas agora é isso que nós temos. Chega o Ptkov, o volante, o Vitor Hugo, goleiro, e vem para reforçar. E agora nós não podemos deixar de esquecer que nós temos
o Parede, que no final do próximo mês ele vai estar em condições, vai estar apto ainda dentro dessa janela, uma vez que ele já está regularizado. Nós temos aí o próprio Juan que chegou, né? E o Everton, zagueiro, que já tinha chegado já na semana passada. Então, nós precisamos potencializar quem nós temos e recuperar um ou outro que não está ainda na plena performance. Hugo, depois que saiu a informação dos direitos de transmissão da Série B, você fez uma declaração, e aí o que chamou a atenção foi que você fala que poderia ter que fazer cortes. Passado alguns dias, não sei se você teve algum tipo de nova informação, principalmente o valor oficial que o Vila vai receber e quando que o Vila Nova vai ter acesso a esse dinheiro, mas quando você fala em fazer cortes, o que na prática isso significa no Vila? Isso aí, cortes, ele vai acontecer, provavelmente, não sei se agora, em tempo ainda da janela, porque a movimentação do mercado ela esfria agora, vamos dizer assim, a partir de sexta-feira. Algumas questões internas que a gente estava com o objetivo de fazer, nós vamos ter que segurar, uma vez que nós vamos estar recebendo em torno de 20% a 30% a menos do que a gente estimou. Então, isso aí não é um discurso exclusivo nosso. Você vê que as outras, pelo menos o Adson, ele tem também batido nessa tecla, de forma conjunta a gente tem trabalhado para tentar amenizar junto à Liga essa diferença, mas o fato é que não vai chegar nem próximo do que a gente imaginaria que fosse. E agora, Hugo, como o planejamento foi feito anteriormente da temporada, vai ter que trocar o pneu com o carro em movimento. Como que isso pode prejudicar o ano do Vila Nova? Olha, quando você faz uma projeção financeira, lógico que isso aí, em determinado momento, ele pode te prejudicar. Em algum atraso, algum corte que você vai ter eventualmente fazendo. Vamos acreditar também que a gente possa embalar essa equipe também. Estamos vindo aí de um título estadual depois de um longo período e contamos também com o engajamento de todo o torcedor. O torcedor muito falava, né, que preciso ganhar um título para voltar. Tá aí, o título tá aí. Lógico que o que fez ontem pro futebol não vale, o que vale é hoje, o que você vai fazer amanhã. Mas nós precisamos do engajamento de todos. Hugo, só voltando na sua última resposta, você fala que você está trabalhando em conjunto com o Adson, com o Atlético, para tentar reaver essa situação financeira junto à Liga. Eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, se existe uma possibilidade da CBF fazer algum tipo de aporte, como já aconteceu em outras temporadas, e se o Goiás também participa dessa conversa em prol do futebol goiano. Não, é em prol do futebol da Série B, entendeu? Não só Vila, Atlético, mas também outras equipes envolvidas num grupo de trabalho buscando aí a melhoria desse aporte financeiro. Então, não é para o futebol goiano especificamente. Quando a gente está em busca, nós estamos em busca agora dos interesses dos clubes da Série B. Então, como eu te disse, é um grupo que está buscando e a gente espera que tenha um envolvimento também da CBF nesse processo, sabedores aí da importância que ela tem no fomento do futebol brasileiro, e a gente confia que pode ter. Porém, nós temos que trabalhar com o pé no chão, que é o que nós temos hoje. O que nós temos hoje é aquém do que a gente projetou.